Tá me ouvindo? Um, dois, três. Tá dando para ouvir? Os cuidados todos da higienização estão sendo tomados aqui nas nossas aulas ao vivo, para que vocês possam ficar em casa tranquilos quanto a isso, né? Segunda coisa, pessoal, se a resolução da telinha de vocês estiver ruim, apertem do lado esquerdo para colocar 720 de resolução, tá? E não se preocupem, se acontecer alguma coisa de debate na internet, as aulas vão ficar gravadas para vocês assistirem depois, então vocês não precisam se preocupar, tá? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Eveline Ximenes, professora de Ciências, 8º ano, e hoje a gente vai ver a primeira aula de revisão, né? A gente vai ver aqui hoje o capítulo 1. Não está passando. Capítulo 1, sobre fontes e tipos de energia. Essa parte está relacionada mais à questão de eletricidade, quando a gente falar aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer uma revisão desse capítulo 1, para a gente não esquecer o que foi visto no começo. Começando pelos recursos naturais. O que são esses recursos naturais? Recursos naturais são todos os componentes, independentes de quais que sejam, tá? Que estão no ambiente, e todos eles que são fundamentais para os seres vivos, como a gente pode falar relacionado à questão da água, né, fundamental para o ser vivo, a questão de outros recursos como as plantas, os animais, né, as próprias rochas, que são também utilizadas de várias formas. Então, tudo isso é recurso natural. E esses recursos naturais, eles vão influenciar na vida de todos os seres vivos terrestres, tá? Que ele demora um pouco. E aí a gente fala, em relação a isso, que os recursos naturais, eles são de 3 origens, basicamente, né? Nós temos os recursos naturais de origem mineral, tá? Esses recursos, geralmente, a gente tem como o ouro, o carvão, boa parte deles é utilizado também na produção de energia, que a gente vai ver lá na frente, tá? Temos recursos animais, né? No caso, a gente tem vários tipos de animais utilizados para várias situações, por exemplo, alimentação deles, né? Produção de vestuário, produção de calçados e outros artigos. E temos ainda os recursos naturais de origem vegetal, né? No qual a maior parte deles é utilizado como alimentação. Mas a gente tem também outras, vamos lá, energia térmica. A gente tem vários tipos de energia, porque assim, quando a gente para pensar em energia, a gente tem uma coisa, energia já existente, energia térmica, que é relacionada ao aquecimento. Um exemplo de energia térmica, a gente tem a luz solar, né, que ela fornece uma boa quantidade de calor, inclusive para manter a Terra. A gente tem outro tipo de energia sonora, relacionada ao som. Qualquer tipo de som, ele é um tipo de energia. Temos ainda a energia cinética, ela está relacionada ao movimento, né? Hoje, por exemplo, para estar falando aqui para vocês, eu tomei café da manhã para poder me movimentar. Fora que eu ainda estou falando também, então, energia sonora para vocês através da mecânica relacionada à força bruta, né? A partir do momento que eu preciso realizar um trabalho, né? Então, eu necessito de um tipo de energia, fazer parte do nosso capítulo e vão está trilhando aqui o nosso capítulo 1 até o final. Fontes de energia. Nós temos várias fontes de energia. Essas fontes, elas podem ser renováveis ou não. Ah, professora, e o que significa o renovável ou não? Que a gente vai começar com as não renováveis. Essa questão está relacionada, principalmente, à quantidade de tempo
que eu vou poder voltar a obter esses tipos de energia. Como assim? Por exemplo, a energia do petróleo. O petróleo ele demorou milhares de anos para se fazer na natureza. E aí, de quanto em quanto tempo eu posso ter essa energia? Em milhares de anos? É no meu tempo de vida, no caso? Ela vai se refazer no meu tempo de vida? Não, não vai. Então, toda energia que não se refizer no meu tempo de vida, ela é considerada o quê? Não renovável. Né? Então, no caso aqui, a gente tem vários tipos de energia. A gente tem a energia do petróleo, né, que é um combustível fóssil, o gás natural, que também é esse combustível, o carvão mineral, que muito provavelmente subentende-se que ele veio da onde? Da fossilização de florestas de pteridófitas. Né? Então, florestas de pteridófitas fossilizadas, daí você imagina o tempo que demorou esse carvão mineral ser feito. Então, ele também é considerado uma fonte não renovável. E o uso da energia nuclear, que é a partir de produtos radioativos, também é não renovável, porque são minerais que são produtos que se fizeram ao longo de muito tempo. Né? Então, todas essas fontes aqui são consideradas não renováveis. E temos ainda as fontes renováveis. As fontes renováveis, a gente tem uma noção de que essas fontes elas vão estar sendo adquiridas no nosso tempo de vida, tá? Vamos falar da primeira delas, a energia solar. Né? A energia solar, no caso, é fonte de vida para a Terra. Se a gente não tivesse o Sol, a gente não teria efeito estufa, né? Ah, professora, mas fala no efeito estufa. O efeito estufa ele é uma coisa boa, a gente só vê o efeito estufa como uma coisa complicada para a Terra. E se não fosse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Né? Então, o efeito estufa ele mantém a Terra numa temperatura, como eu posso dizer, confortável para a existência dos seres vivos. Né? Então, esse tipo de energia ele é muito importante. O aumento do efeito estufa é que vai nos trazer a maior parte dos problemas. Né? Mas ele existir, ele tem que existir, porque se o efeito estufa não existisse, a gente não tinha Terra. Então, assim, a energia solar ela é muito importante. Primeiro, ela traz a luz para que nós tenhamos o quê? O principal fator da vida, só que de uma forma indireta, e nos traz o oxigênio de forma direta. Né? E tudo isso vai depender de quem? Dessa energia. A gente vai falar numa continuidade de revisão do capítulo, que a energia solar, hoje, ela pode ser captada de duas formas, né? A parte térmica e a parte de luz também, certo? Temos ainda a energia eólica, onde a gente tem como eu posso falar, um grande acesso à parte litorânea, principalmente. São regiões que tem vento, né? E esse vento ele auxilia na manutenção desse tipo de energia. Também vamos falar posteriormente relacionada a esse tipo de energia e como ela é gerada, tá? Temos ainda a energia hídrica, que a gente chama das hidrelétricas. Então, assim, ela é considerada uma fonte de energia renovável também, por conta disso. E no caso da água, realmente a água potável já é uma situação bem diferente. Ela tem uma limitação, coisa que a outra quantidade de água enorme que a gente tem no planeta não tem essa situação. Então, esse recurso também é considerado renovável. A outra situação que a gente tem é a energia chamada energia de biomassa, né? Energia gerada principalmente pela decomposição de resíduos de seres vivos. E, no caso, a gente pode citar o bagaço de cana-de-açúcar, as próprias fezes dos animais, né, que a gente tem uma noção de que essas fezes, entrando em decomposição, já produzido energia. Então, ele é geralmente encanado para que a gente tenha energia. E isso também é o quê? Uma fonte de energia renovável. Isso aqui vai continuar existindo no meu tempo de vida. Tá? Temos ainda outras fontes. A gente tem a energia de marés, dessas marés. Temos ainda a energia gerada pelas ondas. Né? As ondas, o balançar dessas ondas. Existem equipamentos que podem tirar energia disso aí. E temos ainda
a energia geotérmica, a energia que vem do centro da Terra, né? Então, esses tipos de energia, muito importante salientar, cada região vai utilizar um tipo de energia específico, né? Nem todos esses tipos de energia vão estar disponíveis em todos os locais. Por quê? Nem em todos os locais eu vou ter uma quantidade de água adequada para poder construir uma represa. Nem em todos os locais eu vou ter a quantidade de vento adequada para o quê? Para colocar os aerogeradores. Nem toda localidade vai ter uma quantidade de luz do sol. Então, esse tipo de energia aqui, ele vai depender muito da localização, ok? Quanto tempo? 15? Ainda falta? Caramba. Responsabilidade, a gente tem o quê? A gente tem situações onde nós precisamos ter uma noção, né, de quanto recurso natural utilizar. Eu posso utilizar esse recurso natural indiscriminadamente? Claro que não, né? Eu não tenho condições de fazer isso, independente se ele seja renovável ou não renovável. Eu preciso ter uma limitação, independente da situação. Os recursos naturais renováveis, não que eles não sejam poluentes, a gente tem sempre que lembrar de determinados impactos. A questão é, eles geram menos impactos do que os recursos naturais que são não renováveis. Aí está a diferença, certo? Então, eu necessito ter bastante cuidado com relação a isso. Eu não posso simplesmente dizer que esses recursos eles não geram impacto nenhum. Do mesmo jeito, vamos voltar aqui, os recursos naturais não renováveis, eles já geram impactos que eles são, que eu posso dizer, prejudiciais ao máximo, né? E aí eu tenho o quê? Por exemplo, que tipo de recursos podem prejudicar o ambiente? Qual deles? Como seria isso? A gente teria a questão do petróleo na grande produção de resíduos, né? Toda vida que eu tenho uma queima, né, do petróleo, eu vou gerar principalmente o monóxido de carbono, que ele afeta literalmente o efeito estufa. Eu vou ter ainda a questão do gás natural, que ele vai gerar menos resíduo, mas de qualquer forma gera. E eu não sei se vocês sabem, esse gás natural ele é inodoro totalmente. E temos ainda a questão do carvão mineral, né, que, como a gente foi dito anteriormente, ele foi produzido durante a fossilização das florestas de pteridófitas. No caso do carvão mineral, ele vai produzir grande quantidade de dióxido de carbono, né, quando queimado nas indústrias. A geração dele, da questão da energia a partir dele, vem do vapor de água gerado quando ele esquenta caldeiras nas indústrias. A gente vai ver isso aí, não só nas indústrias, mas também nas termoelétricas, que a gente chama. Então, isso aqui, o problema dele todo é o mesmo problema do petróleo, quando eu vou gerar resíduos, e esses resíduos vão afetar diretamente a parte de gases na Terra, né? Vai ter uma modificação em relação à quantidade. E a energia nuclear, a gente já tem uma noção de que deveria ser uma energia muito boa, por quê? Porque é uma energia que não gera. Aí a gente tem problemas ambientais também. Por quê? A partir do momento que eu tenho um problema, como foi de Fukushima, no Japão, terremoto, que gerou um desastre ambiental enorme, e um vazamento na quantidade de produtos radioativos na empresa, né, na indústria que fornecia energia nuclear. E aí o que aconteceu? Uma contaminação de ambiente, contaminação de água, de animais. E isso aí gera um enorme problema, por quê? Porque o produto radioativo ele tem um tempo de vida de milhares de anos. Então, durante milhares de anos, o que é que ele faz? Ele vai continuar produzindo radioatividade. E essa radioatividade ela é diretamente ligada ao que nos faz
mal, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter principal problema. Não só isso. Por quê? Porque na indústria nuclear, o que é que a gente tem também? A produção de resíduos. O tempo de vida do material radioativo, ele é enorme. Ele é utilizado, né, até o momento em que ele ainda está gerando boa quantidade de energia. A partir do momento que ele deixa de gerar essa boa quantidade de energia, o que é que acontece com ele? Ele é descartado. E nesse descarte, a gente tem a geração do lixo atômico. E esse lixo atômico, ele continua emitindo radiação. O problema é onde guardar esse lixo atômico, né? Então, a gente tem vários problemas relacionados às fontes não renováveis de energia, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Na realidade, hoje em dia, está tentando se fazer um mundo que a gente chama de sustentável, a partir do momento em que você consegue repor. Então, a partir disso aí, é que esses recursos vão se esgotando, né? Então, todos nós deveríamos ter um mínimo de consciência em relação ao renovável e o não renovável, em relação ao consumo. Quanto menos a gente consome, quanto mais a gente utiliza todos os aparelhos que a gente puder, melhor até o dia de finalização desses aparelhos, ok? Então, assim, tentem fazer a leitura desse capítulo em casa, né? Tentem fazer as atividades do capítulo, tá? Para justamente ir revendo esse material, tendo uma noção de que é necessário vocês estarem sempre revisando para não esquecer, tá? Contem com a gente, tentem ter os cuidados em casa, né? Fiquem em casa e não deixem de assistir às nossas aulas. Valeu? Então, foi show de bola. Um beijo grande para vocês. Obrigada.
Oi, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Para quem não viu a primeira aula, meu nome é Eveline Ximenes e a gente está aqui nesse projeto maravilhoso do SAS, tá? Entrando na casa de vocês, na segurança de vocês. Lembrando mais uma vez que a gente está aqui tendo todos os cuidados de higienização justamente para que vocês possam ficar em casa. A galera que está entrando agora, se a resolução não estiver legal, dá uma olhadinha no canto esquerdo, tem lá para você trocar essa resolução, é 720, para colocar que aí melhora a resolução na sua casa. E aí a gente resolveu fazer a revisão de alguns capítulos, né, começar com essas revisões desses capítulos, para poder atualizar vocês nessa época. E aí, onde vocês estão nesse isolamento, para poder a gente não se perder quando a gente voltar às aulas. E nesse capítulo a gente vai falar sobre as transformações de energia, né? No caso das transformações de energia, lembrando que energia não se cria, né? Energia, a gente já deu uma noção que ela se transforma. Então, qualquer energia pode se transformar em outro tipo. Por exemplo, a energia da nossa casa, ela é uma transformação de várias energia das usinas eólicas e energia ainda das usinas solares. Esses tipos de energia, eles se unem na nossa rede elétrica e chegam até a nossa casa, tá? Então, a gente vai falar principalmente sobre essas transformações de energia. O que acontece é o seguinte, geralmente, nós temos os recursos que são utilizados nas indústrias, né? E aqui, o não renovável, no caso, recurso energético, nós temos uma plataforma de petróleo, né, de onde é extraído o petróleo. Esse petróleo ele pode ter também. Depois dessa energia produzida, independente se a fonte ela é renovável ou não renovável, que também nós já vimos o conceito disso na aula passada, só relembrar mais uma vez, as renováveis, a gente vai tê-las no nosso tempo de vida, enquanto as não renováveis, elas não vão poder existir nesse nosso tempo de vida, né? A gente não vai ter acesso novamente. Então, isso aí, independente de onde elas sejam produzidas, elas são transportadas até o que a gente chama de linhas de transmissão, né? E são cabos que sustentam essa quantidade de energia antes que elas cheguem aonde? Nas indústrias, principalmente, porque a quantidade de energia gerada, ela é muito grande. E por ser enorme, esses cabos têm que dar suporte a isso aí. E, professora, essa quantidade de energia enorme, ela chega na nossa casa? Não. Aí ela vai, porque a gente chama nas empresas de distribuição, né? Quando ela chega nas empresas de distribuição, existe um ordenamento para poder saber como é que essa energia vai chegar na nossa casa. Então, eles vão fazer medições e aí essa energia chega na nossa casa de forma mais limpa, né? Não precisa ser com tanta força assim. E aí, nas indústrias, muito utilizadas, essa energia é um dos campos mais utilizados, são nas indústrias por conta das grandes máquinas, do maquinário. Na área comercial também, na área residencial, ela é imprescindível. Inclusive, a gente para pensar em energia, mas quando a gente está falando de energia. Por quê? Porque é uma coisa tão do nosso dia a dia que a gente não lembra. Armações eu posso ter na minha casa e em outros lugares. No caso aqui, a energia elétrica, ela pode ser transformada em energia pela fiação e se transforma em luz. Só que quando a gente fala em lâmpada, ela não se transforma só em luz, não. Ela se transforma em calor também. Então, a gente tem, além da energia luminosa numa lâmpada, a gente tem a transformação em energia térmica. Antigamente, nas lâmpadas antigas, a gente tinha essa transformação de energia elétrica em luminosa muito mais em térmica, né, que era nas lâmpadas incandescentes, do que na energia luminosa propriamente dita. Hoje em dia, as lâmpadas mais atuais, realmente a gente tem menos energia térmica e mais energia luminosa. Também temos a transformação de energia elétrica em energia sonora. Vocês, pessoal que gosta de música, eu adoro. O próprio telefone celular de vocês, se ele estiver ligado na tomada, ele ainda está usando energia elétrica para transformar em sonora, né?
Ah, professora, mas o telefone celular, a maior parte do tempo, ele fica desligado. Desligado não, ele não fica ligado na tomada, ele utiliza a bateria. Muito bem, é outro tipo de transformação. Que tipo de transformação nós vemos aí? Nós vemos a transformação de energia química da bateria em energia sonora, energia luminosa, porque a gente tem o touch do aparelho digital, né? E vibratória, ainda mais. A gente tem uma energia de movimento. A gente poderia dizer que o telefone também tem uma energia cinética, tá? Então, a energia sonora transformada tem de várias formas. Nesse momento, eu estou transformando a minha energia química do alimento que eu comi em energia sonora para vocês. Temos ainda a energia mecânica, que é justamente essa energia que necessita de um certo tipo de trabalho, né? Ela é transformada em um certo tipo de trabalho. Por exemplo, o próprio movimento, ela pode ser considerado, ainda tenho aqui a energia térmica, o calor, né? Que a gente, eu não sei se dá para vocês verem, mas a gente tem aqui um forninho de padaria com os pãezinhos dentro. É um tipo de energia térmica? É. Ah, professora, onde que eu tenho essa energia térmica na minha casa? Por exemplo, se a gente parar para pensar na sua cozinha, você deve ter utilizado hoje pela manhã, talvez, o micro-ondas. Você pode ter utilizado pela manhã também a sanduicheira. Algumas pessoas utilizaram hoje pela manhã ainda a cafeteira. É isso? Então, tudo isso vai gerar calor. Professora, mas é só esse calor do quente? Não, 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 não. Só para vocês terem noção, qualquer tipo de calor relacionado é energia térmica. Existe um aparelho na casa de vocês que produz essa energia constantemente, dia e noite, 24 horas por dia, que eu acho que é o aparelho que mais trabalha na casa de vocês. Uma mocinha chamada geladeira. A geladeira, por mais que ela esfrie o alimento e mantenha o alimento conservado, ela também é um exemplo de energia térmica. Então, o que a gente tem que ter noção? Desses tipos de energia que estão sendo transformados em nossa volta e até dentro do nosso próprio corpo, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu me alimento, eu transformo esse alimento e o ar que eu estou respirando em energia, né? Para quê? Para a minha sobrevivência. Essa energia. No caso aqui, a gente tem a mais conhecida de todas, a hidrelétrica. Nós vamos falar de duas coisas. Todas elas vão ter? Todas elas vão ter, independente do tipo de usina, independente se ela é renovável ou não renovável. Vão existir impactos, tá? Vamos começar pela usina hidrelétrica. Então, acompanhando aqui. Primeiro, a gente tem um reservatório, né? Por quê? Porque toda usina é necessário ter o quê? Uma queda d'água. A gente vai entender lá na frente por que eu preciso dessa queda d'água, tá? Então, eu vou ter um canal por onde a água vai passar e vai ser, entre aspas, filtrado. Por quê? Porque nem tudo vai poder entrar aqui, né? A gente sabe que no reservatório nós temos peixes, nós temos plantas. Então, assim, aqui tem uma grade para que nem tudo possa entrar nessa água. Essa água vai passar por um duto onde, né, que ela, inclusive, ela serve a dois países, o Paraguai e o Brasil. Né? A gente tem a hidrelétrica de Itaipu. Então, a gente tem uma casa de força ligada a essas turbinas, onde vão se encontrar geradores, onde esses geradores vão fazer a transformação de energia cinética do movimento, né? O movimento da turbina gerando, porque a água vai passar pelo duto, vai fazer com que as pás girem, né? Vai gerar energia aqui no gerador, e essa energia ela vai ser transportada pelas linhas de distribuição para a rede elétrica. Tá? Isso é feito constantemente. A questão é, o que é que tem de positivo? Primeiro, a água é um recurso renovável. Né? Nesse minuto, quando a gente para pensar nisso, a gente não tem a geração de poluentes, gases poluentes. Então, a gente não tem essa geração de gases poluentes numa usina que já funciona há muito tempo. Ah, professora, mas eu ouvi falar que existe uma certa produção de metano em usinas que
estão trabalhando há pouco tempo. Por quê? Porque a gente tem o alagamento de determinada área. Essa área, a vegetação dela não é removida, então essa vegetação ela entra em decomposição, e entrando em decomposição na ausência do oxigênio, o que é que a gente tem? A geração do metano. Né? Mas em usinas que já trabalham há muito tempo, que essa situação de produção de energia já é gerada há um bom tempo, a gente não tem esse problema. Então, já minimiza a questão dos gases poluentes. Né? Então, o principal é essa água ser o quê? Ser um recurso renovável. Vamos passar para o problema. Né? Quais são as desvantagens desse tipo de usina? A gente tem como desvantagem, principalmente, a partir do momento que eu preciso construir uma hidrelétrica, eu preciso represar uma água. Essa água represada, ela vai para essa água, ela deixa de fluir e ela vai alagar as áreas laterais. Então, assim, existem, inclusive, cidades que já foram removidas de local, foram tiradas do lugar, né, fizeram as pessoas se mudarem. Por quê? Porque naquele momento ali, a partir daquele momento que eu estava represando o rio, essas áreas iam ficar alagadas. Então, você vai ter remoção de populações ribeirinhas, vai ter problemas com a fauna e flora da localização, que vai deixar de estar lá. Por quê? Porque vai ficar alagado. Né? Então, esse problema vai ser um problema praticamente socioambiental, porque vai mexer tanto com o ambiente quanto com as pessoas daquela localidade. E isso aí é que vai gerar um tipo de usina de forma de energia mais limpa que pode existir na face da Terra. Por quê? Porque a gente utiliza, primeiro, a luz solar e, muitas vezes, a parte térmica também, o calor, onde esse calor vai chegar aos painéis chamados fotovoltaicos ou térmicos, vai depender da utilização de energia para os geradores, para poder ser feita essa transformação até chegar ao consumidor final. Então, assim, como energia é um dos melhores tipos de energia que a gente pode pensar. Aí você pode pensar, e esses painéis, professora? A gente não pode, da situação, existem realmente pessoas hoje que fazem as fazendas solares, onde esse tipo de energia ele é gerado para ser utilizado por outras pessoas. Né? E aí, professora, só tem vantagem, então, está tudo tranquilo. Até o momento tá. A partir do momento que a gente falar da desvantagem, o negócio não é tão legal assim. Por quê? Esses painéis, eles ainda têm um custo muito elevado. Então, não é toda a população que vai ter o acesso ao painel. Então, a desvantagem maior é o custo elevado da colocação desses painéis, porque até a manutenção também é muito tranquila. Né? Então, nem toda a população tem condições. O que é que a maior parte das pessoas está fazendo? Comprando os painéis que a gente chama de painéis térmicos, principalmente para evitar o uso, para auxiliar, não para evitar, mas para auxiliar no uso do chuveiro, que seria elétrico, né? Que é um chuveiro, o chuveiro elétrico ele é um dos itens que mais consome energia numa residência. Então, geralmente, eles estão utilizando os painéis térmicos para poder auxiliar no uso do chuveiro elétrico nas casas. Mas isso aqui é um dos melhores tipos de energia que podem ser utilizados, que no caso a usina solar, tá? Temos ainda a usina eólica, que no caso, outra fonte de energia renovável, né? Algo maravilhoso, porque o vento, em determinados locais da Terra, ele não cessa praticamente quase nunca. Então, onde é que essas usinas são? Detalhe, lembrei da eólica, voltando um minutinho para a solar. As usinas solares elas têm que ser instaladas em locais onde tem grande incidência de luz solar. Locais onde não existe isso, não tem vantagem também da instalação. Que é o que eu ia dizer da usina eólica agora, comparando. Essa usina eólica também, não adianta a gente instalar uma usina dessa, onde a gente não vai ter vento suficiente. Aqui na própria base das pás, a gente tem o gerador de energia. Então, a partir do movimento, né, então a gente vai ter uma energia. Qual a transformação do tipo cinética do movimento em energia elétrica, tá? Os aerogeradores fazem isso.
Então, a gente tem um geradorzinho na base das pás aqui. Isso é transportado por uma linha de transmissão. E outra vantagem, energia renovável. O campo onde esses aerogeradores são instalados, ele pode ser utilizado para agricultura, para pecuária. Então, assim, não é algo de grande impacto para o ambiente. A questão é a desvantagem. Essas pás girando, dependendo da localização onde elas estejam, elas podem estar na localização de rotas de pássaros. Então, pássaros vão se chocar contra essas pás, né? É uma questão já ambiental. Segunda situação, além desse choque dos pássaros com as pás, a gente tem ruídos nas regiões onde os aerogeradores são instalados, bastante ruído. Então, isso é complicado porque a gente acaba tendo uma poluição sonora, né, na área. E a questão de problemas nesses aerogeradores quando se tem vento demais. Então, vai produzir energia. E existem dois tipos básicos, tá? A gente tem a usina termoelétrica de carvão. A partir do carvão, né, queimado numa fornalha, esse carvão queimado vai esquentar uma água que vai estar dentro de uma caldeira, uma panela de pressão gigante. Esse vapor vai movimentar turbinas, né? E a movimentação da turbina vai acionar o gerador produzindo energia. Então, a gente vai ter aqui também a questão da energia cinética. Vamos ter movimento, né, gerando energia para ser transmitida para as linhas de transmissão e distribuídas nas cidades. Vantagem: eu posso utilizar esse tipo de energia a hora que eu quiser, e geralmente eu instalo essas usinas próximas à estufa. A gente vai ter uma grande produção de substâncias tóxicas, tá? Então, essa é uma das maiores desvantagens desse tipo de usina. Temos ainda a energia nuclear, também a termoelétrica, porque é a partir do calor, né? O que é que a gente tem aqui? Do mesmo jeito, uma caldeira, só que eu vou ter um reator. O que é que eu vou ter nesse reator? A fissão, a quebra de um produto radioativo para gerar uma grande quantidade de calor, esquentar essa água, e essa água fazer do mesmo jeito turbinas girarem, e aí a gente ter a energia. Tá? Vantagem: não existe produção de resíduos. E a desvantagem é, se caso ocorra, como a gente falou na aula 1, um acidente, a gente tem produto radioativo espalhado em boa parte. Essa foi a nossa segunda aula, o capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que continuem com a gente. Valeu, obrigada. Fiquem com Deus. Você podia falar isso.
Bom dia. Para vocês que vão assistir agora a aula do SAIS do 8º ano, se por acaso a resolução de vocês não estiver boa, vocês vão lá no canto superior direito, tem aquelas 3 bolinhas, vocês clicam lá e aumenta a resolução para 720, tá? Aí fica tudo visível aqui, tá certo? Porque tem muita gente acessando, a internet às vezes dá uma caídazinha, mas não tem nenhum problema, essas aulas vão ficar gravadas para vocês, então vocês vão pegar no playlist lá do YouTube, fica tranquilo com relação a isso, tá ok? Vamos lá, vamos começar. No capítulo 8, ele está intitulado como Terras Devastadas, então isso para quem tem um livro, tá? Mas se por acaso você não tiver o livro, não tem nenhum problema, a gente vai trabalhar aqui como se você não tivesse o livro do SAIS, tá certo? Então aqui, o que é que a gente vai abordar no capítulo 8? A gente vai trabalhar textos jornalísticos e quais são os textos que compõem essa esfera do jornal. A gente vai trabalhar com notícia, reportagem, artigo jornalístico e manchete. Não são só esses, tá certo? Mas nós vamos trabalhar com esses aí, tá certo? Diferentes formas e linguagens para relatar e informar um evento e a formação de palavras por composição. Então, são esses 3 assuntos que nós vamos trabalhar hoje. Se por acaso, em algum momento, não der para nós trabalharmos algum desse tópico, não tem nenhum problema, a gente volta amanhã e dá continuidade a isso aqui, tá certo? E voltando de novo, que eu tinha falado anteriormente, fiquem tranquilos, se por acaso perder alguma coisa, a conexão cair um pouquinho, vai estar lá gravada para vocês, então vocês podem acessar a qualquer momento do dia e qualquer momento, tá? Para vocês acessarem isso aí, ok? Vamos lá. Opa. Então, a notícia e a reportagem, o que é que nós temos aqui? Elas têm características muito comuns, as duas, né? Então, são textos jornalísticos, e qual a diferença que a gente vai ter em uma para a outra? Primeiro, vamos falar do que a gente tem de comum entre elas. Nós temos um título principal, ou manchete, linguagem atrativa, objetiva e concisa. Por que ela tem que ser atrativa? Para chamar a atenção. Ela tem que ser objetiva porque é uma frase que muitas vezes não chega nem a ser... na verdade, muitas vezes ela vai ser composta, às vezes, por uma palavra, né? Às vezes é composta por 2 palavras, então é uma coisa que tem que chamar realmente a atenção da pessoa que está vendo, tá certo? Ela tem que ser concisa exatamente por isso, porque no momento que ela é objetiva, ela vai ter que ser concisa porque ela tem várias coisas que têm que ser informadas ali, digamos assim, e ela tem que condensar para que ela seja atrativa, tá certo? Então, ela tem um subtítulo ou linha fina. O que é esse subtítulo ou linha fina? A gente vai ver depois aqui na estrutura da notícia. Você tem a manchete, você tem um título dela, digamos assim. Logo abaixo existem umas letrinhas que estão, às vezes, menores. Muitas vezes ela está em itálico. Quando ela não está em itálico, ela está uma letra que traz as informações aqui. Mas, na maioria das vezes, o como e o porquê fica por corpo do texto. Por que ela traz isso? Pode ser que, aqui nós estamos falando no modo geral, tá? Mas você pode ter pessoas, né, pode ter, no caso, jornalistas, né, repórteres, que quando vão fazer, eles fazem de uma maneira diferenciada. Mas o lead é um primeiro parágrafo da notícia ou da reportagem e traz as informações, digamos assim, básicas. Na maioria das vezes, o como e o porquê fica para depois. Por quê? O como e o porquê é o desenvolvimento daquele fato. Então, ele vai ficar depois para que as pessoas tenham o trabalho de ler, porque se ficar... todas as informações, elas se concentrarem no primeiro parágrafo, muitas vezes a pessoa nem avança, né? Porque a gente quer cada vez mais ler coisas, a gente quer cada vez mais se informar de mais coisas. Então, ela tem um certo limite para que cause digamos, aquele interesse, para que as pessoas vão lá e possam continuar a escrever o seu texto, tá certo? Por exemplo, aqui a notícia. Você tem que a barragem se rompe e enxurrada fina, ou subtítulo, o acidente foi em Bento Rodrigues e bombeiros confirma uma morte, a localidade está sendo esvaziada, o Ministério Público vai investigar a causa do acidente. Então, preste atenção que ele traz algumas informações, mas não traz o detalhamento, o desdobramento dessas informações, porque isso quem vai fazer é o quê? É o corpo do texto, tá? A australiana BHP causou enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, que tem equipes no local, confirmou uma morte e 15 desaparecidos até o momento. A vítima seria um homem que teve um mal súbito quando houve um rompimento. A identidade dele ainda não foi divulgada. Feridos. 4 feridos foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro do João 23, em Belo Horizonte, referência em atendimento de urgência. De acordo com o Fleming, 3 delas foram levadas de helicóptero e uma de ambulância. Dentre os feridos está uma criança de 3 anos. Não se sabe se esses feridos estavam internados no hospital de Mariana e foram transferidos. Nessa unidade, 4 feridos tinham sido atendidos. Então, você percebe que na notícia, voltando, que a gente estava falando, tem uma estrutura, que é o título. Nós temos uma estrutura aqui que tem o subtítulo, a linha fina. Depois você tem aqui o corpo, né, no caso da notícia, que a gente leu aquela ali para vocês. E nesse corpo da notícia, você tem o quê? As informações vão ser todas detalhadas para vocês, né? O que é que diferencia a notícia, que nós falamos aqui,
a notícia da reportagem. A notícia, ela obrigatoriamente ela tem que ser imparcial. A notícia é um fato novo, ela acontece recentemente, ele aconteceu recentemente, desculpa, e ele traz uma linguagem técnica daquele assunto que ele está tratando. Então, tanto faz o jornal A, o B, o C, qualquer jornal, ele vai trazer, mas o sentido é o mesmo. Por quê? Porque a notícia, ela obrigatoriamente, ela tem que primar. Por quê? Ela tem que primar pelo quê? Ela tem que primar pela verdade. Ela tem que primar o quê? Pela imparcialidade. Então, a linguagem dela é técnica. É como se nós todos aqui tivéssemos presenciado uma cena. Então, todo mundo vai contar, logicamente, da sua maneira, mas nós vamos nos descrever, nós vamos nos preocupar em quê? Em relatar o fato, em descrever aquele fato. Então, no momento que você faz aquela descrição daquele fato, né, que você conta aquele fato, que você narra aquele fato, todo mundo pode mudar as palavras, mas o acontecimento vai ser uma coisa só. A mesma coisa é a notícia. A notícia ela tem que ser uma notícia imparcial. No momento que a notícia ela se torna parcial, ela perde a credibilidade, porque ela vai atingir um público específico, né? Aquele público que vai concordar com o jornal X, o jornal Y. E se a notícia ela é imparcial, o que é que acontece? A pessoa, obrigatoriamente, ela vai abranger muito mais, porque todo mundo vai concordar com aquele jornal, vai ler aquele jornal, vai ter aquilo ali como para a reportagem, ela vai se trabalhar com isso aí. A notícia, ela obrigatoriamente, ela tem que ser uma linguagem imparcial, uma linguagem técnica, uma linguagem rápida, tá? Aqui, nós vamos para a reportagem. No caso da reportagem, como é que funciona? Ela tem os mesmos elementos da notícia, tá? Os mesmos elementos da notícia, mas como é que ela funciona na questão da reportagem? A reportagem, quando você traz dados, ela traz gráficos, ela traz muito mais informação. Porque, assim, primeiro surge a notícia, dependendo da importância dessa notícia, essa notícia ela se transforma em reportagem. Nem toda reportagem, nem toda notícia vai se transformar numa reportagem, mas aquela reportagem, ela com certeza em algum momento ela foi uma notícia, porque a reportagem é o desdobramento dessa notícia. A notícia obrigatoriamente tem que ser uma coisa que aconteceu naquele momento, tá? A reportagem não. A reportagem pode ser uma coisa que aconteceu há algum tempo e ela vai agora ser desdobrada, ela vai ser finalizada. Porque muitas vezes a notícia ela vem em forma. A reportagem ela vai trazer o desdobramento dessa informação. Né? Muitas vezes a notícia, quando sai, ela pode depois se transformar em outra reportagem, mas ela é muito mais completa do que uma notícia. E ela traz essas imagens que eu falei, ela traz gráficos, ela traz tabelas, ela traz imagens, né? O que a notícia não, a notícia é uma coisa muito mais técnica. O que é que nós temos na reportagem também que na notícia não tem? Na reportagem você pode ter várias vozes. Quem são essas várias vozes? Você pode ter pessoas envolvidas naquele assunto, trazendo a sua opinião sobre, né? Na notícia, é lógico que você tem vozes, vamos supor que você faz uma notícia policial. Você vai contar digamos, um assassinato. Então, você pode, na notícia, ter as testemunhas, né? Então, tem vozes ali, mas é uma coisa estrita. Quando você tem Quando você tem a reportagem você pode trazer vozes de especialistas, está falando sobre o meio ambiente, digamos assim. Então, você pode trazer opiniões de a voz do repórter. Então, a reportagem está isso aí. E a reportagem, ela tem uma coisa diferente que a notícia não pode ter. A reportagem, você pode trabalhar com a sua opinião sobre determinado assunto que está sendo abordado ali. Na notícia, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu quebro e eu vou ter uma notícia tendenciosa. A reportagem, eu posso fazer uma análise crítica do que eu estou abordando. O que é que acontece nessa análise crítica? Nós temos que ter muito cuidado com essa questão do que é a crítica, porque às vezes você tem uma crítica parcial, você tem uma crítica analisando só os pontos bons de um lado A, digamos, e você analisando só os pontos negativos do lado B. Então, isso é uma crítica? Mas é uma crítica tendenciosa. Então, a gente tem que ter muito cuidado que num país, hoje, a gente está vendo muitas vezes uma crítica tendenciosa, né? Nós estamos percebendo cada vez mais reportagens que são tendenciosas, e aí cabe a nós, como leitores, a gente ter o poder de criticidade, de a gente estar lendo aquela reportagem, ou aquela notícia, digamos que às vezes a gente se depara com a notícia tendenciosa, e a gente ter o poder de criticidade e a gente checar essas informações, a gente realmente ter a nossa opinião sobre o assunto e a gente perceber se aquilo ali está avaliando só os lados positivos de uma coisa e não está avaliando os pontos ou dos lados que eu tenha. Porque se você analisa só os lados bons de uma coisa e não vê os lados negativos, essa crítica ela não está sendo bem feita. E aí a reportagem ela fica tendenciosa.
E a gente está vendo muito isso no país. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente poder, ao ler esses textos, a gente poder ter esse feeling, né, para a gente perceber se aquela notícia, ela está sendo uma notícia, aquela notícia ou reportagem, mas no caso aqui reportagem, se ela está sendo tendenciosa, né? A gente tem que fazer uma reportagem, isso não está errado, tá? São maneiras diferentes de você abordar o mesmo texto, tá certo? E aí, ao longo do texto, esses elementos vão ser repetidos, logicamente, mas com todo o seu desdobramento, e com certeza o como e o porquê eles vêm com muito mais força, porque eles vão explicar tudo, né, daquele assunto que está sendo abordado, tá? Então, aqui é para vocês verem a questão da estrutura da reportagem, que a reportagem, ela aparenta ser, e ela é maior do que a notícia. A gente viu na notícia, a gente viu ali 3 slides, a reportagem aqui, vocês depois podem ver, vocês vão ter muito mais sobre isso aí, né? Então, é só para a gente... O artigo jornalístico é você pegar a opinião de uma pessoa sobre um determinado assunto. E essa informação, o que é que você tem? Existe um fato que está sendo debatido na sociedade, um assunto polêmico, na maioria das vezes, um assunto importante, e uma pessoa vem e vai colocar a sua opinião sobre aquele assunto. Então, a sua opinião sobre aquele assunto é um artigo de opinião, que é o que chamamos de artigo jornalístico. Então, a gente pode pegar artigo... No começo, o artigo jornalístico era exclusivo do jornal, é tanto que os textos, no capítulo, falam assim, são textos jornalísticos, mas hoje, com o meio cibernético, né, com os meios virtuais, você vê artigo de opinião, você vê artigo jornalístico num site, porque ele saiu da esfera do jornal, você vê numa revista, você vê num site, então você pode encontrar ele em outros ambientes. O que é que vai ser o artigo jornalístico? É a sua opinião, a opinião de uma pessoa sobre um determinado assunto. E aí essa opinião, quanto mais o artigo jornalístico, aqui eu coloquei para vocês, é um artigo jornalístico ou de opinião, traz o ponto de vista do autor sobre um determinado tema ou fato que, de alguma forma, repercute na sociedade com a finalidade de instigar o debate e a reflexão entre os leitores, ou seja, entre as pessoas da sociedade. Então, o artigo jornalístico, ele vai funcionar em que sentido? Você tem estrutura assim, você tem um título, em geral curto e chamativo, frequentemente já expressa o posicionamento do articulista. Então, muitas vezes, quando você pega artigo de opinião, ela se posicionar da maneira que ela quiser. Então, por quê? Porque o artigo de opinião é a opinião da pessoa sobre aquele assunto. A reportagem, ela vem com um caráter de fazer uma análise mais minuciosa, de analisar o lado A, o lado B. O artigo de opinião, a pessoa pode analisar um lado que ela quiser. Lógico que o artigo de opinião bem feito é aquele artigo que também faz essa criticidade, né? Ele analisa o lado A e o lado B, mas aqui no artigo de opinião, digamos que existe uma flexibilidade, ela pede que você faça essa análise mais minuciosa. Mas, como eu disse para vocês há pouco, o artigo de opinião nada impede de você fazer análise tanto do lado A como do lado B também. Tanto de um como no outro, elas têm que ser tanto levadas. Na notícia não, porque como a notícia é informar. Mas a reportagem de opinião, ela tem que trazer essa criticidade real, essa criticidade pura. Quando eu digo criticidade pura, não é uma criticidade agressiva, né, que vá denegrir as pessoas, denegrir as instituições, mas ela trazer uma informação real, né? Você está analisando os dois lados, o lado A, o lado B, o lado interno, o lado externo, tá certo? Então, essa é a maneira que a gente preza que vocês possam adquirir. Existe uma introdução, que é a exposição do acontecimento ou da ideia que você levou à elaboração do texto, ou seja, é a tese, né? Todo artigo de opinião, ele gira em torno de um ponto de vista a ser defendido. Então, existe um assunto, esse assunto sai um tema, que é o, digamos assim, o recorte temático, é o que você vai falar sobre aquele assunto, e aí é onde entra a tese. É o quê? Daquele assunto que vai ser falado. O que é que aquilo ali chama mais sua atenção? Né? Então, a tese, ela gira o quê? Quando você tem um tema, o que é que chama mais atenção do tema para que você vai abordar? Então, a sua opinião é o quê? É defender o seu ponto de vista ao longo do texto. E essa defesa, ela vem no desenvolvimento, que ela vai ser baseada em quê? Em fatos e opiniões. Nós chamamos de verdades e opiniões. As verdades, elas não são contestáveis. Quando eu digo, por exemplo, que a Terra gira em torno do Sol, isso é uma verdade. Qualquer pessoa que vai escrever tem que escrever dessa maneira. Né? Por quê? Porque isso é uma verdade comprovada cientificamente. Para eu escrever algo diferente disso, eu tenho que provar cientificamente que isso não é verdade. Então, as verdades, elas não são contestáveis. Tá? Eu posso não concordar, mas ela é uma verdade, então eu tenho que aceitar. Não existe para onde correr. As opiniões, elas são contestáveis. Por mais coerente que a opinião seja, a opinião ela pode ser contestada. Por exemplo, eu posso chegar para você e dizer que nós temos que investir na educação, mas outra pessoa pode chegar e dizer que tem que investir na economia. E as duas opiniões elas são corretas, e as duas opiniões são válidas, e as duas opiniões elas podem ser contestadas. Na verdade, isso não acontece. Né? Quando eu digo que o Brasil é um país continental, é fato, não tem para onde correr.
Pega a dimensão territorial do Brasil e compara com os outros da América. Devemos cuidar dos rios, e são opiniões suas, que elas são muito coerentes, mas elas podem ser contestadas dependendo da argumentação que a pessoa vai utilizar, tá certo? Então, ela apresenta, nesse desenvolvimento do artigo de opinião, ela vai se cercar de armas, né, de estratégias que a reportagem também tem. Então, eu posso enxertar no meu texto, colocar opiniões de pessoas, de estudiosos, de pesquisadores, trazer dados de pesquisa, dados de universidades. Então, tudo isso, argumento de um filósofo, de um pensador, de um cientista, né, de um professor. Então, tudo isso vai colaborar para que as pessoas concordem e para que as pessoas validem o meu argumento, para que as pessoas validem o meu ponto de vista defendido naquele texto. Porque quando você faz um texto que é só sua opinião, aquilo ali tem uma importância. Quando você faz o seu texto baseado no conhecimento de mundo, quando você faz o seu texto baseado na opiniões de pessoas, né, que estão ligadas àquela área, daquele conhecimento, aí é outra coisa. Porque aí você está dando respaldo, você está dando força ao seu argumento. E aí, para finalizar, nós temos a conclusão, né? Todo texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, nessa conclusão, ele pode acontecer de algumas maneiras para vocês. O artigo de opinião, o artigo jornalístico, ele não tem um padrão para ser terminado. Ele pode ser terminado sob a forma de um apelo, né? Então, de alguma maneira, no imperativo. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que usar eu tenho que trazer a minha opinião, mas sem deixar clara que a opinião é minha. Como é que isso acontece? Pela questão dos verbos. Então, não vai usar primeira pessoa do singular, então deixa, né? Ah, professor, mas eu vi um artigo de opinião que tinha ali a primeira pessoa do singular. Mas o mais indicado é que não use-se isso. Você bota a terceira pessoa do singular, mais a partícula se, a terceira pessoa do plural. Lembra daquela aula de sujeito, que tinha sujeito indeterminado? Pronto, vai lá, checa lá na gramática, checa lá no livro. Então, o sujeito indeterminado é uma das estratégias para que para que a gente possa trazer, né, que nós tragamos o nosso ponto de vista sem deixar claro, assim, que é o meu ponto de vista. Ou eu posso usar a primeira pessoa do plural, já está sendo aceita a primeira pessoa do plural, tá certo? Mas você vai encontrar, às vezes, artigos de opinião e que no último parágrafo é admitível a primeira pessoa do singular, tá? Mas isso, digamos assim, é uma coisa que é assim, mesmo não tendo na minha opinião, mesmo não tendo eu acho, tá? Não vai mudar nada, né? Tá certo? Você pode trazer um convite à ação às escolas, à iniciativa privada, aí vai depender de como você vai trabalhar o seu texto. E aí você propõe uma proposta de intervenção, né? Você faz uma proposta de intervenção para resolver, digamos, essa problemática. Você faz um resumo também do seu texto, né? Pode ser uma possibilidade também. Então, existem várias maneiras. Você pode depois checar nos seus livros aí, e aí você vai ver várias formas que os artigos de opinião acontecem. Você pode também recorrer às revistas, aos jornais. É muito fácil você pegar um artigo de opinião. O artigo de opinião é a opinião de uma pessoa, então não é a opinião de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, aí já não é mais artigo de opinião, passa a ser outra coisa que a gente vai ver futuramente, tá certo? Então, ele se detém a obrigatoriamente trazer a opinião de uma pessoa, tá certo? E aí você pode trabalhar com essa questão do artigo de opinião ou artigo jornalístico, tá? Aqui você tem um exemplo, né? Depois vocês podem acessar qualquer artigo de opinião para vocês verem como é que funciona a estrutura, tá certo? A questão da manchete, vamos imaginar aqui como é que funciona a manchete. Porque como é que funciona a manchete? A manchete é, digamos assim, é a matéria de capa do jornal. É como se o jornal tivesse sido feito para trazer aquela informação. Então, ela tem um destaque, existe uma manchete, né, que você percebe que as letras são maiores, elas estão muitas vezes em negrito. Todos os jornais aqui, vocês percebem que existe um destaque. Então, esse destaque é o que nós chamamos de manchete. E aí existe uma definição de manchete bem interessante para a gente fazer o encerramento da nossa aula, tá? A manchete é a alma da notícia. Manchete fraca não chama atenção, não comove, não induz o leitor a comprar o jornal ou acessar a notícia. Manchete, como se aprende em cursos de jornalismo, é o título principal. É o que tem o maior destaque na primeira página de jornal ou de revista. Professor, mas o senhor falou lá anteriormente que a manchete é o título da notícia. Pode ter esse nome também. Pode ser chamado de título ou de manchete. Mas quando nós vamos para a revista, quando nós vamos assim para um jornal impresso, ou até mesmo um jornal virtual, a manchete é aquela matéria de maior importância dentro daquela publicação. E ela segue os mesmos princípios da notícia. Existe porque é essa reportagem. Tá certo? Bom, a gente encerra por aqui e aí na próxima aula a gente continua o capítulo 1, tá certo? Tchau, pessoal.
potenciação e radiciação. Nós vamos relembrar alguns conceitos básicos, mas de grande importância. Reais, eles são formados por dois conjuntos. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, e o conjunto dos números irracionais, representado pela letra Q, seguida de um tracinho em cima. Alguns livros ainda trazem a representação dos irracionais com a letra I. Vale lembrar que os racionais são representados pela letra Q, porque os números racionais são aqueles números que podem ser representados na forma de fração. E uma fração pela letra Q. Beleza? Os irracionais, o QLIN é justamente uma negação dos racionais, é aquilo que não é racional. E aqui no meu diagrama nós temos outros conjuntos, nós temos os naturais, representados pela letra N. Quem são os naturais? Os números naturais são os números que a gente encontra, certo? E o Z são os números inteiros. E esses números, pessoal, ele tem uma grande importância porque as civilizações de comércio, certo? Por isso a necessidade de número negativo, como também para representar temperaturas abaixo de zero, como também alturas abaixo do nível do mar, no caso as profundezas, como as fossas das Marianas. E os números inteiros são representados pela letra Z, porque vem da palavra Zoll em alemão, desculpa a minha pronúncia, tá bom? Mas essa palavra significa números, e foi um conjunto bastante explorado por matemáticos de origem alemã. Então, a gente pode ver aqui que os números racionais, eles são formados pelos naturais, inteiros, e outros números que já a gente vai explorar um pouquinho mais. Com isso, a gente pode também dizer que todo número natural está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, todo número natural pertence ao conjunto dos números inteiros. Assim como todo número inteiro também está contido dentro de um conjunto maior, que são os racionais. E com isso, a gente diz que os racionais estão contidos nos reais. Ou seja, todo número natural também é inteiro, todo número inteiro também é racional, e todo número racional é real. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que eu juntando os elementos do conjunto dos racionais com os elementos do conjunto dos irracionais, ou seja, é o que é representado pelos números reais. Também, se a gente for atrás de algum elemento, algum número que esteja fazendo parte tanto dos racionais como dos irracionais, nós não iremos encontrar. A gente pode até dizer que o conjunto dos números racionais, ele é disjunto em relação aos irracionais, ou seja, ele não tem elemento em comum. Por isso, quando a gente fala que os racionais interseção o conjunto dos irracionais, a gente vai encontrar a representação de um conjunto vazio, porque a gente não vai ter elemento que seja presente entre esses dois conjuntos. Mas vamos explorar um pouquinho mais os números racionais. Então, a gente falou que números racionais representados pela letra Q, que vem da palavra quociente, são todos os números que podem ser representados por forma de fração. E quando a gente fala em uma fração, a gente tem que ter algumas condições que, por exemplo, uma fração A sobre B tem qualquer número inteiro, com exceção do zero. Daí vem essa representação aqui, ó, que o A pertence aos inteiros e que o B pertence ao Z asterisco, ou seja, os inteiros não nulos. Esse asterisco, quando você visualizá-lo em qualquer conjunto numérico, ele justamente está dizendo que o zero ali não fará parte, certo? Ou seja, os Z asteriscos são os inteiros não nulos. Então, a seguinte condição é essa. Quando eu for representar um número racional na forma de fração, o meu numerador terá que ser um número inteiro e o meu denominador terá que ser um número inteiro diferente de zero. Quem são, ou melhor, quais são os números racionais? Nós temos, por exemplo, que todo número natural, ele é um número racional, porque ele poderá ser representado na forma de uma fração. Por exemplo, o 5. O número 5 ele pode ser representado na forma de fração. Diz que o número natural 5 é um número racional. Os números inteiros, representado pela letra Z, nós temos aqui um número negativo, menos 8. Ele também poderá ser representado em forma de fração. No caso, menos 8 sobre 1. Ou uma fração equivalente, menos 16 sobre 2. Além dos números naturais e dos números inteiros, nós também podemos dizer que os números racionais poderão ser os decimais exatos, ou 0,04, que seria 4 sobre 100. Além dos decimais exatos, nós também temos decimais não exatos.
E esses decimais não exatos, eles, para serem racionais, eles terão que ser justamente as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, eu tenho aqui como exemplo o 0,777 indo ao infinito. Observe que o 7 é o meu peso, ou poderão ser compostas. As dízimas periódicas simples, elas são justamente o período, ele é um número que se repete. Observe que a parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, ela é formada apenas pelo único algarismo que se repete infinitamente. Mais uma vez falando, esse algarismo que se repete infinitamente, que é o 5, é o meu período. Identificando ele aqui, nós temos que o período vai ser justamente o 5. No outro exemplo, nós temos 0,121212, onde o período é o 12. Nós temos mais um exemplo de dízima periódica simples, onde depois da parte da vírgula, a parte decimal ela é formada apenas por 0,30303, onde o 0,3 aqui será o meu período. Nós temos aqui agora 2,515151. Observe que nós temos um algarismo que não se repete, mas ele está na parte inteira. Para ser uma dízima periódica simples, a gente tem que levar em consideração a sua parte decimal. E observe que na parte decimal a gente só tem o quê? Algarismos que se repetem infinitamente. 51, 51, 51, indo ao infinito. Então, 51 é o nosso período. E por último, nós temos aqui 1,21, 21, 21, onde o 21 é o nosso período. Mais um exemplo, 3,031. Observe que o período também é o 0,31, que é justamente a parte periódica. Como a gente falou, além das dízimas periódicas simples, nós temos as dízimas periódicas compostas. E as dízimas periódicas compostas, você vai ter que levar em consideração que depois da vírgula, nós teremos o quê? Algarismos que se repetem, que é o nosso período, e teremos algarismos que não se repetem, que é justamente considerada a parte não periódica. Por exemplo, nós temos aqui o número 0,0555. Observe que iniciou a parte decimal, ou seja, temos mais um exemplo, 0,221, 21, 21. Observe que depois da vírgula nós temos o algarismo 2, que não se repete, e nós temos o 21, 21, 21, que vai dar origem ao nosso período. Então, por isso, quando eu tenho a presença na parte decimal de algarismos que não se repetem e de algarismos que se repetem, eu considero essa dízima sendo uma dízima periódica composta. Mais um exemplo. Nós temos 0,72323232. O 72 são os algarismos que não se repetem, o 7 com 2, e posteriormente a gente tem a junção do 3 com 2, sendo o nosso período, 32. Nós também temos, agora, algarismos que não se repetem tanto na parte inteira como na parte decimal. E como eu falei na simples, não é a parte inteira que vai definir se a dízima periódica é simples ou composta. O que vai definir é justamente a parte decimal, é aquilo que vem após a vírgula. E após a vírgula, a gente pode observar que nós temos a presença de um algarismo 2 que não se repete e do 15 que dá origem ao nosso período. Mais um exemplo, nós temos 1,23, 21, 21, 21 indo ao infinito, onde o 23 é a minha parte não periódica e o 21 é o meu período. E para finalizar, nós temos 3,0. Como transformar uma dízima, seja ela simples ou composta, em uma fração? E essa fração, ela recebe um nome especial, chamada de fração geratriz. Primeiro, vamos ver o caso com as dízimas periódicas simples. 5. Eu posso representar essa dízima periódica identificando o período e na parte de cima do período eu posso colocar um tracinho. Esse tracinho, quando você vê ao infinito, é uma dízima periódica simples. E como é que eu vou transformar essa dízima periódica simples em uma fração geratriz? Observa periódica simples, eu só terei algarismos 9. Ou seja, para cada algarismo que fizer parte do período, eu vou acrescentar no denominador um algarismo 9. No caso aqui do 5, 0,555, período 5. Como o período é 12, onde o 12 é o período, identifiquei o meu período com um tracinho em cima, e a gente vai poder simplesmente agora montar a fração geratriz. Nós vamos pegar o número sem a vírgula, sendo 12. Como esse período é formado por 2 algarismos, nós vamos acrescentar no denominador 2 algarismos 9. 21, 21, 21. Identifiquei o período, que é o 21.
Agora, observe que nessa dízima periódica simples, nós temos a presença da parte... Então, nós vamos primeiro visualizar o número sem a vírgula, no caso seria o 121. Nós vamos subtrair o algarismo que está na parte inteira, que no caso é o algarismo 1. Então, nós vamos subtraí-lo. E no denominador, nós vamos representar o denominador com algarismos 9. Como o meu período é formado por 2 algarismos, nós vamos acrescentar no denominador 2 algarismo 9. Então, ficaria 121 menos 1 sobre 99. Subtraindo 121 de 1, nós temos 120. Ou seja, a fração geratriz seria 120 99avos. Agora vejamos como transformar uma dízima periódica composta em uma fração geratriz. Nós temos exemplo aqui o 0,05555 indo ao infinito. Mais uma vez, a gente vê que depois da vírgula nós temos algarismo que não se repetiu e algarismo que se repetiu. Por isso é uma dízima periódica composta. O período é o 5, identifiquei com um tracinho, e agora eu vou transformar essa dízima periódica em uma fração do tipo geratriz. Observe que eu vou colocar o número que eu visualizo sem a vírgula, no caso, como será o meu denominador. Então vai ficar 005 menos 00. Sendo que agora o denominador de uma fração geratriz oriunda de uma dízima periódica composta, ele vai ser formado por algarismos 9 e algarismo 0. Para cada algarismo do período, eu vou acrescentar no denominador um algarismo 9. E para cada algarismo da parte não periódica, e a parte não periódica que eu estou considerando aqui, que eu falei no início, é justamente o que vem após a vírgula. Eu vou acrescentar um 0. Então, no caso aqui, nós temos o quê? Que 005 menos 00, nós vamos acrescentar no denominador um algarismo 9 para um único elemento do meu período e vou acrescentar um algarismo 0. Então, 5 menos 0 eu tenho 5, ou seja, a fração geratriz vai ser 5 90avos. Vejamos mais um exemplo. 1,23, 21, 21, 21, indo ao infinito. A gente vai identificar que o período é o 21, e agora nós vamos pegar todo o numeral que eu estou visualizando e desconsiderar a vírgula, ou seja, eu tenho 12.321. Subtraindo da parte não periódica, que é o 23, no caso, desculpa, corrigindo, a parte não periódica é o 23, mas nós vamos subtrair do 123. E no denominador nós vamos acrescentar 2 algarismos 9 para o período e 2 algarismos 0 para a parte não periódica. Os irracionais é aquilo que não é racional. Então, nos racionais, nós tínhamos as dízimas periódicas. Já nos irracionais, nós temos números irracionais, onde o seu valor aproximado é 3,14, e o π, esse valor, é justamente entre o quociente de um comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Então, a gente tem que o π é um exemplo de uma dízima não periódica. A raiz quadrada de 8. Muitos alunos às vezes falam, tio, a raiz quadrada de 8 existe? Existe. Ela só não é exata. Ela é uma dízima não periódica. Portanto, ele é um número irracional. E nós temos aqui uma dízima não periódica propriamente dito. 1,2345 indo ao infinito. Além disso, vamos relembrar um pouquinho sobre as potências. E quando a gente fala de potência, potência nada mais é do que o produto de fatores iguais. Onde a gente tem que o 3 é o meu expoente, e o expoente vai indicar quantas vezes a base 2 será multiplicada por ela mesma. Então, leitura das potências. Só para recordar, quando eu tenho base 2, expoente 2, a gente vai ler da seguinte forma, 2 elevado ao quadrado. O expoente 2, ele recebe um nome especial, que é quadrado, em homenagem à figura plana quadrado. Quando eu tenho base 3, mas meu expoente é 3, a gente lê a potência da seguinte forma, 3 elevado ao cubo. O expoente 3 receberá um nome especial também, que é o cubo. E quando eu tenho base 4, expoente 5, a gente lê essa potência sendo 4 elevado à quinta potência. Precisamos também entender as propriedades, pois as propriedades, elas facilitam muitos probleminhas que a gente vai se deparar. Tipo, uma das propriedades bastante utilizada é a multiplicação de potências com a mesma base. Quando você tem uma multiplicação entre potências em que as bases são iguais, a gente vai repetir a base e somar os seus expoentes. Por exemplo,
2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Observe que a base 2 se repetiu. Então, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Somando 3 mais 4, nós temos o resultado 2 elevado a 7. Uma outra propriedade é a divisão de potências com a mesma base. Quando você tem uma divisão de potência com a mesma base, a gente vai repetir a base e, diferente da multiplicação, que a gente somou os expoentes, agora nós vamos o quê? Subtrair esses expoentes. Então, nós temos como exemplo 2 elevado a 4. Mais um caso de bastante importância é a potência de potência. E, nesse caso, observe que a gente vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Mas observe que a nossa base, ela é uma potência e ela está entre parênteses. Então, quando a gente tiver uma potência cuja base está entre parênteses elevada a um outro expoente, a gente vai repetir a base, que no caso é o 2, e iremos multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. Encontrando, então, a potência 2 elevado a 12. Agora, professor, se não tivéssemos esse parêntese, fosse apenas 2 elevado a 3 elevado a 4, nós seríamos o quê? Nós iríamos repetir a base 2, sendo que o 3 elevado a 4, com a ausência do parênteses, nós iríamos calcular uma nova potência, onde 3 elevado a 4 é 81, ficando então 2 elevado a 81. Então é importante a gente notar a presença dos parênteses. Agora fique atento, potência de base negativa. Quando o expoente for par, a potência base negativa e expoente par, o nosso resultado sempre será, o meu resultado será negativo. Um outro caso importante também para nossas potenciações é o expoente negativo. Quando você se deparar com um expoente negativo, ele simplesmente está indicando para você que você deverá inverter a base. No caso 2 elevado a menos 5, nós temos 2 sobre 1, elevado a menos 5, vamos inverter a base, ficando 1 meio. O expoente negativo deixará de ser negativo para ser positivo. Ou seja, 1 meio elevado à quinta potência é 1 elevado a 5, que daria 1, e 2 elevado a 5, 32. Mais um exemplo aqui, nós temos entrando como resultado 27 oitavos. Notação científica. Notação científica a gente utiliza para representar números muito grandes ou números muito pequenos. E a gente utiliza a potência de base 10. A gente precisa colocar a notação científica dentro dessas condições. O numeral tem que ser um número maior ou igual a 1 e 10, ficando 8,71. Como a vírgula deslocou 14 casas, nós iremos multiplicar pela potência de base 10 com o expoente 14. Agora, o outro numeral embaixo, ele representa um número muito pequeno. Então, a gente vai deslocar a vírgula. Observe que aqui eu tenho uma outra vírgula, mas desconsidere. Nós vamos deslocar essa vírgula vindo para cá. Ó. Essa vírgulazinha virá para cá. Por isso, a gente vai ter 8 vezes uma potência de base 10. Como a vírgula virá para a direita, ela ficará com a nossa potência de base 10 ficará com expoente negativo, ficando então 8 vezes 10 elevado a menos 11. E a gente se depara muito com notação científica nos livros de física, biologia, química, além dos de matemática. Radiciação. Nós temos aqui o radical. Nós temos que esse númerozinho aqui é o índice. Normalmente o índice 2 ele não aparece. O número que fica dentro do radical é o radicando. E a gente sabe que a raiz quadrada de 4, ela é 2, porque a gente sabe que 2 vezes 2 é 4, ou seja, o 2 é a nossa raiz. E além de uma fraçãozinha, 4 nonos. E aqui a gente vai tirar a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Portanto, nossa raiz é 2 elevado a 3. A gente também pode, caso queira, transformar uma operação de radiciação em uma potência com expoente fracionário. Observe que o nosso radicando, a gente vai multiplicar 3 por 1/3, a gente vai encontrar que é igual a 5. Ou seja, é um recurso bastante utilizado para a gente poder aprofundar os nossos estudos em trabalhar com radiciação na forma de potência, ou até mesmo para facilitar, caso você queira, em tirar uma raiz cúbica ou a raiz de qualquer outro índice. Nós temos alguns exercícios aqui, que eu vou levantar aqui essa partezinha para poder utilizar justamente o quadro. Nós temos aqui um exercício onde ele quer que você marque as afirmativas V para a verdadeira e F para as falsas. Todo número racional é um número natural? Todo número racional é natural? A gente tem que ter muita consciência não natural. Então, essa afirmativa ela é falsa. Todo número inteiro é um número real? Todo número inteiro, ele é sim real. A gente viu isso lá no comecinho, nos diagramas, que todo número inteiro pertence aos racionais, que pertence aos reais. Então, aqui nós temos
verdadeiro. Todo número racional é um número real? Todo número racional é sim real. Então, a gente também pode afirmar como verdadeiro. Todo número real é um número racional? Que é falsa. Todo número irracional é um número real? Todo número racional é um número real? É sim. A gente sabe que o conjunto dos reais ele é formado pelos racionais e pelos irracionais. Então, todo número irracional é sim verdadeiro. O irracional pertence aos reais. Beleza, pessoal? À tarde nós temos mais aulas com a turminha do ensino médio. Espero contar com você amanhã para a nossa próxima aula e fique com Deus.